Vou pegar um gancho aqui do irmão, eu vou convidar os irmãos a abrirem lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Fala da fidelidade e do zelo da pregação. E diz assim no versículo 1 em diante: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige e repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? A questão da pregação, e até nós vemos isso da misericórdia e do amor que Deus tem por cada um de nós. E conforme diz a palavra, a espada corta para os dois lados, conforme nós falamos, nós também recebemos. E essa passagem fala que nós temos que pregar a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Estava ouvindo o irmão em relação ao arrependimento. Deus tem que nos convencer, né? Eu trabalhei muito tempo da minha vida fazendo propaganda para os médicos. E eu me lembro bem que eu chegava com um produto e eu tinha que convencer eles a usar, e muitas vezes eles diziam que o outro era melhor e colocavam para mim o porquê da escolha deles de usar outros. Eu lembro que eu saía, eu anotava, eu ia para casa, no mês seguinte eu voltava, eu estudava, ia lá e tentava convencer ele de novo. E assim eu fazia todo mês. E assim o Senhor faz comigo e com você, né? E eu me lembro bem que eu tive uma experiência nessa área que o meu papel, claro, o meu era mais caro. E quando você vende algo mais caro, você tem que dizer que é melhor, né? E que tem as diferenças. Mas, especificamente nesse caso, eu me lembro que o médico teve uma experiência muito braba em relação ao uso do medicamento. E ele acabou me chamando, porque o paciente ficou mal. E quando eu fui ao hospital, eu vi que ele não tinha usado o meu, e sim uma cópia daquele. E aí, consequentemente, depois de um tempo, a gente conversando, e pela mais experiência que ele teve, ele nunca mais usou aquilo. Ele nunca mais usou aquele produto que trouxe algo ruim, né? Porque ele perdeu a confiança naquilo. E quando Deus diz que nós temos que pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, quer dizer, se as circunstâncias estão contrárias ou não, o pregar a palavra, nós vivemos a palavra, não importa as circunstâncias, nós temos que viver a palavra, nós temos que perseverar nisso, porque muitas vezes as pessoas mesmo, quando se trata de outros, as pessoas num breve momento no início, elas nem querem, até porque eu e você também muitas vezes vieram nos pregar e nós nunca quisemos, mas Deus, pela sua misericórdia, sempre vinha e falava mais uma vez, dava mais uma oportunidade. Mas eu creio que nós mudamos mesmo quando nós tivemos uma experiência ruim, não foi assim? Uma experiência ruim com o modo de vida que nós vivíamos. Porque o que Deus faz? Ele nos oportuniza, Ele nos oferece um modo de viver diferente. E nós só vamos trocar quando nós tivermos uma realidade que isso realmente é o melhor para nós. E isso vem através da misericórdia de Deus com as frustrações, com as decepções, com tudo aquilo que nós vivenciamos que não está de acordo com aquilo que nós esperamos.
Porque você vê, a palavra mesmo diz que a tendência natural, e diz aqui que haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Por que elas não vão suportar? Porque a palavra é clara e diz que no início ali parece ser mais difícil. Por quê? Porque é apertado o caminho que leva para a salvação. Então logo quando as pessoas olham, elas não querem, naturalmente a gente não quer. Ninguém nunca programou, isso que eu já compartilhei várias vezes aqui, nunca ninguém, meu sonho era estar no culto lá na igreja, nunca ninguém teve esse sonho, nunca ninguém quis isso, mas a misericórdia de Deus nos trouxe até isso, e aqui diz que haverá um tempo em que as pessoas não vão suportar isso, por quê? Porque elas querem um caminho largo, elas querem uma solução mais fácil, elas querem resolver os seus problemas sem ter que se negar. É por isso que a gente vê muito isso. Isso já vem da natureza humana. Eu me criei fazendo isso. Tinha uma pessoa, me dizia, lá tem um cara que fala tudo, que resolve tudo. Aí tu vivia correndo de atrás. Aí tu ia lá, de repente, até aquela questão básica que você queria resolver, você até resolve. Só que você continua sendo a mesma pessoa. Você não tem mudança. E isso o diabo tem feito muito aí fora, engodado muitas pessoas. As pessoas querem um caminho largo, elas querem resolver os seus problemas, seja eles qual forem, sem ter que tomar uma posição. E isso que diz aqui, a tendência agora, daqui para frente, as pessoas não querem saber. Elas não querem ouvir essa doutrina, elas querem resolver os seus problemas. É por isso que diz aqui, elas vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Porque elas querem aquilo, então elas vão se cercar de alguém que fale o que elas querem ouvir. Quando nós buscamos o Senhor, muitas vezes, a gente vai ouvir o que a gente não quer. A gente vai ficar até meio bravo. Por quê? Porque o Senhor, Ele não trabalha em prol daquilo que nós queremos, e sim em prol do que Ele quer. E naturalmente, a gente nunca gosta de ouvir repreensão, de ser corrigido. Ninguém naturalmente gosta disso. Então como é que eu vou mudar isso? Quando eu tiver o entendimento que isso realmente edifica e que isso é bom para mim. Senão não. E é por isso que diz que eles vão se recusar a dar ouvidos, no versículo 4, à verdade. Imagina, se você perguntar para as pessoas, naturalmente, assim, você pergunta, cara, você gosta de ser enganado? Claro que não, quem é que gosta de ser enganado? Mas as pessoas são enganadas pela dureza do coração, porque quando elas se fecham e elas buscam o seu próprio interesse, a palavra é clara e diz que elas endurecem, elas acabam se cercando de quê? De mestres. Esses mestres falam muitas vezes dentro de nós, ou até externamente, através das próprias pessoas que também pensam a mesma coisa. Então a gente se cerca daquilo, e a gente se recusa a ouvir a verdade, e a palavra diz que a gente se entrega entregando-se às fábulas. Fábula vem do verbo fabular. Isso é básico e quer dizer que a gente apresenta uma resposta ou uma direção de uma forma fictícia. Ou seja, de uma mentira. Então as pessoas vão se entregar a coisas irreais, a coisas que não são a verdade. Porque muitas vezes aquilo, por um breve momento, elas se saciam ouvindo aquilo. Só que aquilo não muda ninguém, aquilo não restaura, aquilo não traz a paz que tanto as pessoas falam e querem. E o Senhor diz que nós vamos viver nesse meio, nós vamos ter que pregar, nós vamos ter que viver a palavra e vamos ter que perseverar nisso, porque de repente, muitas vezes as pessoas vão ter experiências ruins e aí vão se voltar e vão dar ouvidos. Coisas que de repente elas ouviram ontem, assim como eu e você. Por que nós perseveramos vindo na reunião? Porque tem coisas que você já ouviu, que nunca fez, que de repente hoje você vai abrir o coração e Deus vai fazer. É por isso que você está aqui, não é? E eu também. Isso fala
Isso quer dizer perseverar na doutrina dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão, nas orações. Perseverar quer dizer que eu não desisto. Eu ainda não faço, eu ainda não alcancei, eu ainda não deu resultado, mas eu persevero porque eu escolhi a verdade. Eu não vou me entregar às fábulas. E é por isso que depois o Senhor ainda aconselha no versículo 5, tu, porém, ser sóbrio. Em todas as coisas, suporta as aflições. Que aflições são essas? As aflições de alguém que escolheu a verdade. Alguém que escolhe andar na verdade, ela vai sofrer aflições, vai se levantar circunstâncias e coisas de tudo que é forma. Com o intuito do quê? De que você vá para o outro lado. Que você comece a não querer mais ouvir a verdade, porque a verdade às vezes dói. A verdade, viver a verdade muitas vezes naturalmente é bem difícil, mas ela traz algo benéfico como fruto. É por isso que ela começa difícil, mas acaba na bênção. E o outro começa na coisa fácil e termina na maldição. E eu e você que estamos aqui escolhemos o caminho aos olhos naturais difícil, amém? É isso? Você escolheu? Eu também? Aos olhos naturais é bem difícil. Mas depois que a gente vai entrando, a gente vai vendo que não é tão difícil, que até é bem bom. Porque a melhor coisa é servir o Senhor. E é por isso que ele diz, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Evangelista é aquele que evangeliza, é aquele que leva a verdade, é aquele que manifesta a verdade, é aquele que vive a verdade. Cumpre cabalmente o teu ministério, porque foi para isso que você foi chamado. Por que eu voltava todo mês, mês ele dizendo que não usava? Porque o meu intuito, todo mês, fiquei 18 anos fazendo isso. Era convencer ele a mudar de ideia. Desde que Deus nos colocou nessa terra, irmãos, o Espírito de Deus não desiste de nós e está sempre trabalhando para que eu e você venhamos a mudar de ideia. Venhamos a servir Ele. Venhamos a buscar Ele. E há tantos exemplos, de Deus fazendo isso. E eu me lembro agora rapidamente da passagem de Ageu. Vamos abrir ali rapidinho, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Porque aqui é muito tremendo, porque o Senhor usa a experiência que eles estão tendo, uma experiência ruim, um fruto ruim, uma vida de frustrações, uma vida de questionamentos, uma vida que não andava, para dizer, gente, muda a vida de vocês. Escolham obedecer que vocês vão desfrutar muito mais. E uma das coisas que Deus quer falar, irmãos, eu creio, para mim e para você, para que a gente não murmure e não reclame de Deus, o problema que você está vivendo e foi nós mesmos que criamos. Deus não tem nada a ver com isso. Foi escolha minha e tua. É por isso que eu fico angustiado, é por isso que as coisas não andam. A questão sempre está em mim. Aqui no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, o Senhor ainda pergunta lá no versículo 4, acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruína? Ele está falando de duas casas, está falando de duas edificações, de dois estilos de vida, de dois caminhos. Porque é tempo de vocês ficar buscando essas coisas, enquanto a minha casa, o meu propósito na tua vida, você tem deixado para trás. É tempo de você fazer isso. E aí ele busca o histórico deles e vai mostrar. Tudo bem, tu não quer mudar, mas me diz uma coisa, tua vida de repente não está assim? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ageu capítulo 1, versículo 5. Tendes semeado muito e recolhido pouco? Comeis, mas não chega para fartar-vos? Bebeis, mas não dá para saciar-vos? Vestivos, mas ninguém se aquece? O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Versículo 9, esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei? Por que
Por que está acontecendo isso? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. É muito tremenda essa passagem, porque ao mesmo tempo que Deus exorta o povo para retornar, Ele começa a dizer: olha só como é que tu está. Tudo bem, aí ler a Bíblia é caretice, tu não tem tempo para buscar, tu acha que a tua alegria está nas coisas do mundo, mas vamos ver como é que está a tua casa. Tu está angustiado, tu está triste, tu esperava alcançar algo e não alcançou, tu queria uma coisa e essa coisa não veio, e aí tu fica desolado, muitas vezes tu fica preocupado, aí tu fica questionando, pergunta para Deus por quê, e Deus está respondendo: por causa da minha casa. E a casa do Senhor, irmão, sou eu e você. O templo de Deus somos nós. Muitas vezes eu tenho alguma área na minha vida que eu coloco o foco como se aquilo que eu alcançasse ali eu ia me saciar. E ali está a maldição para mim. Porque eu escolhi algo, eu escolhi edificar uma casa panelada no meu ego. Lembra lá que nós lemos? Segundo a minha cobiça, segundo aquilo que eu quero. Por isso que muitas vezes quando eu tenho que tomar uma decisão, ou eu quero buscar uma direção, isso a gente vê muito na área emocional também. Muitas vezes as pessoas querem um companheiro, querem alguém, e na verdade elas querem, mas elas não querem esperar no Senhor. E daqui a pouco aparece, e daqui a pouco, será que é, Senhor? Amém, é assim, é assim? Por quê? Porque eu tenho uma cobiça, eu quero aquilo. Sendo que o processo de quem vive no Senhor é se negar a si mesmo, é esperar, se aquietar, testificar, e depois fazer. Mas o que a gente faz? A gente faz na frente, dá os problemas, aí o Senhor diz: e aí? Esperou muito, veio pouco? Não era aquilo que tu pensava? Não. Pois é, né? E a minha casa? Tu quis edificar outra casa, porque tu achava que com aquilo ali tu ia ser mais feliz, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Arrumou outro problema. É assim, não é? Quantas vezes a gente, não, mas eu não vou buscar o Senhor, vou buscar outra coisa. Hoje eu estou cansado para buscar o Senhor, mas vou buscar o mundo. Aí vai, se enrosca, se frustra, mas é uma benção, porque quando Deus foi exortar o povo, Deus estava com todo o histórico deles na mão, dizendo: olha aqui, vocês não podem falar nada. Que vai dizer o quê? Tanto é tremendo que o Senhor diz assim, ó, continua dizendo, né? Versículo 10: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, animais e sobre todo o trabalho das mãos. Fiz vir. Quem é que fez vir? O diabo? Foi Deus. Porque Deus precisa trabalhar em nós para que a gente esteja apto, habilitado a nos render e dizer: não, para aí, de repente eu vou mudar. Lembra o exemplo que eu dei lá do médico que eu sempre falava? Ele ficou muito meu amigo, porque depois nós conversávamos muito, mas ele dizia que não mudava de jeito nenhum, mas uma circunstância fez com que ele mudasse. Você lembra quando essa circunstância aconteceu na tua casa, na tua vida, e você mudou e veio para a igreja? Foi legal, né? Foi legal ou não foi? Foi legal a circunstância ou vir para a igreja? Por que é os dois? Porque não tem um se não tiver o outro. Amém? Então tudo foi legal, tudo foi necessário. E se não acontecesse isso, você não ouvia, e nem eu. Mas o Senhor fez vir seca e bate o brim da gente, coisa bem boa, né? Exorta, e a gente acha que está certinho, a gente acha que está bonzinho, mas o fruto mostra que não. Então Deus está dizendo: por que está acontecendo isso? Eu vou no culto e não acontece. E a cobiça? Está ali? Está dando ouvido à verdade? Ou aquela verdade chega a dar uma coisinha assim, não aceita muito, dá uma mesclada, vamos viver meio aqui, meio ali, aí o problema pega.
E é por isso que eu creio assim, irmãos, que Deus nos ama, né? Muito, porque Ele não desiste de nós. Mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece fiel, Ele cria circunstâncias, Ele faz vir a seca, faz vir tudo, e depois Ele chega e diz: meu filho, por que tu não escolhe por mim? Por que tu não escolhe fazer por mim? Em vez de querer fazer o que não é para fazer. E depois ainda, quando dá a circunstância, e aqui ainda Deus é tremendo e também nos mostra isso, tudo tem solução. Tudo. Tudo tem solução, irmãos, basta nós reconhecer. E se nós tiver que passar, e você vê, se veio seca, eles passaram pela seca. Tudo que veio aqui, fome, tudo que circunstâncias, eles passaram. Ele estava dizendo, vocês passaram por isso. E quem é que sustentou vocês para passar por isso? Quem é que tem sustentado você para passar o que você tem que passar? Por quê? Porque a circunstância, ela não veio para exterminar eu e você, ela não veio para nos matar. Pelo contrário, ela veio para nos preparar. Porque quando Deus foi exortar o povo já estava preparado para a exortação. Tanto é que no versículo 12 em diante diz que o povo atendeu a exortação de Deus. Amém? Deus tem falado comigo, com você. Você tem atendido ou não? Se não tem, não se preocupe. Ele está preparando para que você atenda e eu também. Tá ou não tá? Tá. E de repente hoje, algo que você não aceita hoje, amanhã você vai aceitar. Porque Deus é fiel e vai fazer a boa obra que Ele iniciou, Ele vai terminar na minha vida e na tua. Ele está nos preparando, irmãos. Não veja como ruim, algo ruim, algo que veio para destruir você. Não. Isso não veio para nos destruir. Isso veio nos preparar. Preparar para quê? Para a gente estar pronto para ouvir a voz do Senhor e se arrepender. É para isso, é por isso que não tem como eu me arrepender se eu não tenho realidade que eu estou errado. Então Deus vai mostrar o fruto para mim. Olha o fruto. E se eu te desse o que tu espera, o que tu acha que tu deveria ter hoje, você sabe o que aconteceria com você? Eu e você não sabemos, mas Deus sabe. E se Ele não abriu a porta ainda é porque não dava para abrir. E a minha oração... E tem que ser uma oração por fé. Eu fiz muito já essa oração. E mexe, Senhor, me lembra. E eu faço de novo. Senhor, me mantém com o pão que eu estou acostumado. Se for algo para me tirar do teu propósito, que não venha. Você já orou assim? E se aquilo que você mais quer é o que não vai vir, como é que fica? Será que o Senhor vai ter que te preparar mais um pouco? Ou você recebe como realidade e eu também? A gente tem que desfrutar compartilhar dessa realidade, porque isso é a verdade de Deus. Isso não é fábula. E eu e você estamos aqui porque nós queremos a verdade, nós não queremos ouvir fábulas. Nós não queremos que seja transmitido algo de ficção, algo irreal, algo que não é da verdade, ou seja, que é mentira. E a verdade é essa. A verdade é que Deus nos chamou, sim, nós temos um propósito a ser estabelecido nas nossas vidas, sim, que é pregar a palavra do Senhor, quer seja oportuno, quer não importa, nós temos que ser sóbrios, temos que perseverar, temos que suportar as aflições, temos que cumprir cabalmente o ministério na qual Deus nos chamou. É para isso que nós estamos aqui. E fazendo isso, nós vamos desfrutar. Não se moldando a isso, nós vamos passar as mesmas coisas, só que nós não vamos alcançar nada. A diferença é essa. É por isso que a chuva cai sobre justos e injustos. É por isso que o vento e as ondas batem nas duas casas. A diferença é que uma cai e a outra não. A diferença é que uma produz algo edificante e a outra não. Então, não se baseie pelo que você está passando. Porque aquilo que você está passando é necessário passar e eu também. Agora, se é necessário, se nós tivermos que passar, então que em nome de Jesus nós venhamos aprender com isso, conforme foi compartilhado já.
Que isso tudo nos traga realidade para que quando o Senhor falar, nós possamos atendê-lo. E é por isso que diz no versículo 14 do livro de Ageu, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Eles ouviram, se dispuseram. O Senhor despertou o espírito, irmãos. É o que eu preciso e você também. A gente precisa despertar. Gente, não funciona assim. Não dá para ir por esse lado. Deus já me tirou desse mundo. Eu não tenho como viver por Ele mais. Eu vivo nele, mas não por Ele. É isso que eu tenho que ter como realidade. Deus tem que me despertar para isso. E aí eu vou me fortalecer. E aí realmente eu vou me dispor a estabelecer a casa do Senhor, a colocar e me pôr no trabalho na casa dele. Amém? Bem bom? Estão animados para trabalhar? Estavam assim, vamos trabalhar? Trabalhar na força do Senhor, irmãos, é isso que nós precisamos. Vamos colocar de pé então, que é uma glória. E vamos orar para o Espírito de Deus nos despertar. Amém? Que o Senhor possa nos livrar de todas essas fábulas, mas isso é algo que eu e você temos que orar ao Senhor, irmãos. Que se há alguma fábula, alguma mentira, algo irreal que eu tenha acreditado, que eu tenho, ou que tem me direcionado, tem influenciado as minhas ações, as minhas reações, que Deus possa exterminar, porque nós não fomos chamados para viver por fábulas, e sim pela verdade.